E vamos botar aqui para começar. E aí, galera, tudo bom? Começando mais. Agora vai dar ibope, viu? Tá, titiolina. Dá ibope. Pronto. Sim. A gente fica... Menino! É um gato. É um gato, né? A pessoa só tem cachorro. Eu acho que a gente fica se dividindo, assim, que geralmente que eu vejo o povo fazendo. Peraí. Colar. Aqui. Peraí, deixa eu só botar assim. Epitáfio. Epitáfio. Eu botei que esse projeto foi aprovado pelo não sei o quê. A gente já tá participando. Tá. Uhum. Mas ainda não tem ninguém, não. Epitáfio. Desmontagem. Aí eu vou fixar esse. Tá. Gente. Ixi, não cabe. Então, bota seu epitáfio, publicar. Fixar comentário. A gente tem esperar uns segundos. Ó, porque aqui a gente faz isso aqui, ó. Então, né? Eu acho que se a gente olha pra lá. Ah, entendi. Aqui é o YouTube, no Instagram. Exatamente. Mas eu acho que a gente tá com gente mais... Vai entrar mais gente no Instagram. Boa tarde. Vocês estão ouvindo a gente? Respondam sim ou não. Por favor. Sei que tem um delayzinho aí para vocês. Vocês estão nos ouvindo? Acho que ninguém respondeu ainda. Tá ativado o microfone? Amor? Sim. Sim, ótimo. Então, a gente vai começando a nossa conversa. Vamos esperar mais um pouquinho. Vou mandar aqui um convite para algumas pessoas. E a gente começa, tá? Pode me mandar também. Pega o teu Instagram assim, tu enviar. Aí parece um bocadinho. Estou mandando aqui, convidando as pessoas. Pra bombar. Assim, se não vier, eu enterro vocês tudo. Tanta gente com medo de mim. A Yara, principalmente. Foi? Uhum. Isso é bom. Só um instante, gente. A gente está convidando os nossos amigos e amigas. Criança gosta de sentir medo. Os números que elas mais gostam em shows, assim, né? É os que dá medo. Trapézio, Globo da Morte. Eu gosto de pedir do link. Como é que faz? É no meu Instagram. Entra no meu Instagram. Me dá aqui o teu Instagram. Só um minutinho, gente. Estamos entrando aqui no Instagram. É porque, peraí, Instagram. Entra lá no teu Instagram. Que eu vou convidar pelo teu Instagram. Só um instante que a gente vai convidar aqui os amigos. Um segundinho. Pronto. Um segundo. Julie Kilme, aí tu vai entrar. Minha diretora tá agora. Agora. E essa aqui. Isso. Aí tu vai ter uma setinha aqui, tu vai mandar para todo mundo. Aperta essa setinha. Pronto, aí só sair enviando. Não vai dar para mandar para todos os amigos, só os primeiros, sabe? Pronto. Ah, entendi. Primeiro apertar o concluir, depois de apertar todo mundo, apertar o concluir. Só quem assistiu, ó, coincidentemente. É porque são seus amigos que mais abrem. Gente, só um segundinho, a gente vai começar agora a nossa live de desmontagem. Pronto, aí pronto. Lá logo, foi. Pronto. Pode ficar aí, que é bom que conta. Bota, gente. Gente, boa tarde. Meu nome é Maria Vitória. Meu nome é Júlia.
E a gente vai conversar hoje sobre... Deixa eu só colocar aqui mais um quadracinho um pouquinho mais da Júlia. Isso. E a gente vai conversar hoje sobre o epitáfio, né? Uma desmontagem sobre o processo que a gente apresentou essa semana para vocês, né? Um trabalho de audiovisual, que originalmente era teatro, mas que a gente adaptou por conta das questões, né? Do Covid-19. E aí a gente vai conversar como foi esse processo, mas a gente pensou em começar a falar desse processo do começo, né? Assim, do começo do texto, não do começo desse processo específico para a Secult4, né? De onde foi que surgiu, como foi que surgiu, porque a gente considera, assim, esse momento inicial fundante, assim, super simbólico para a gente. E a gente conta aqui nesse momento com a Joelle, que fez o som, o nosso autor, amor, Washington Emes, que é o autor do texto, grande amigo e amado nosso, e a Alessandra está dizendo boa tarde, enfim, Marcelo, o Igor. Então a gente vai começar desse começo, não do começo do processo desse vídeo que a gente criou para esse projeto da Secult4, mas do começo de tudo. Então, para começar, para falar desse começo de tudo, tem que ser a Júlia, porque ela que estava no começo de tudo. Eu também, mas foi um pouquinho depois do começo. Ela estava no feto, digamos assim. Feto é simbólico, né? para a Júlia Coveira, né? Pois é, por isso que eu falei. Então, eu conheci o Washington Emes, que é o escritor do Epitáfio, no CAD, né? Em torno de, acho, 2005. Um parêntese, CAD quer dizer... Centro de Artes Dramáticas, curso de Artes Dramáticas da UFC. Que se transformou no curso de graduação. Que se transformou, nós fizemos parte, inclusive, da última turma, porque foi a turma que se levantou, né, na época, contra as condições que eram postas lá no curso, né, as condições... de certa forma, de descaso, né, da universidade. Era um curso um tanto marginalizado, né, então nós exigimos condições diferentes, fizemos greve, inclusive, né, foi a turma que fez uma greve, uma paralisação, e aí teve vários resultados, né, depois disso veio o curso de graduação, né, em artes cênicas da UFC. Então eu conheci o Washington nesse contexto, né, de efervescência. E nós também participamos, ele é o idealizador do projeto Cada Falso, né, e nós trabalhamos também no projeto Cada Falso juntos, e ele dirigiu um sketch que a gente fez várias vezes, várias versões, que foi o PES, né, e, enfim, nós temos uma relação bem afetuosa, muito bonita, e conhecemos Vitória também nesse contexto, nesse ínterim, né. E o Epitáfio, que ele é escrito a partir, né, inspirado na canção Júlia Coveira, da Isaíra Silvino, o Washington apresentou para mim, né, em volta de 2005, e aí a gente já estava a ponto de encenar, de fazer, de realizar, e aí eu engravidei, né, e tomei outro curso na vida, né, depois do CAD, né, tomei outro curso que não era o CAD, né, e aí não pude fazer, e aí Maria Vitória também se encantou com a proposta, e assumiu, e fez uma apresentação belíssima no Teatro da Praia, né. Estreamos no Teatro da Praia, no Festival do Carri. Que é festival? Ai, meu Deus do céu, é porque a gente tinha alguns festivais de sketch na época, mas era o Festival de Sketch do Carri, isso aí eu tenho certeza. A gente estreou lá. Foi uma concepção belíssima, né, assim, eles fizeram um sketch, então, quer falar, Vitória, de como foi? Pronto, aí o Washington me falou, a gente se conheceu no curso de letras, ele já era com mestrado, e aí a gente se conheceu durante um curso, e aí a gente ficou muito amigos, como somos até hoje, e aí ele me convidou para fazer, e aí eu aceitei o desafio, e eu não conhecia a Júlia mesmo, assim, não conhecia, mas estava lá no texto, não tinha nenhum tipo de afeto, nem apego, nem conhecia essa pessoa, né? E aí, eu acho que gosto muito de contar essa parte, porque às vezes a gente, né, não sabe o que diz. E aí, no dia da estreia, eu só sei que foi muito corrido, né, aquela coisa de festival, porque cada pessoa vai apresentando, aí quando termina a gente tem que montar outra. Eu lembro do Washington falando assim,
não esquece de dedicar a Júlia aqui. E na hora eu fiquei, como é que pode? Ele quer que eu dedique uma pessoa que eu nem conheço, só que ele tinha feito o texto para ela. Não sabe dessa parte, não? Não sabia Pois, disso. eu já te contei, porque tu esqueceu. Aí eu fiquei pensando, poxa, como é que pode? Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Mas só na minha cabeça, né? Eu acho que eu não verbalizei. Mas tá bom, né? Quando terminou o espetáculo, eu peguei e terminou a apresentação, foi muito bem recebido pela plateia e tudo. E aí eu disse, esse espetáculo é dedicado a Júlia Quilmes. Só que assim, sabendo nem quem era, já tava era meio com abuso desse negócio de dedicar para uma pessoa que eu nem conhecia. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Sério! Passou pela minha... Gente, eu tinha 20 anos, eu não sou essa pessoa mais. Eu mudei, eu sou uma pessoa um pouquinho melhor. Não muito, mas um pouco melhor. E na hora eu fiquei assim, vale, ele me mandou buscar dentro de mim, ele mandou dedicar uma pessoa que eu nem conheço, mas dediquei, né? Vamos lá. Então, assim, aconteceu isso. Só que na mesma noite, você vê, por isso que essa história eu acho muito legal, acontece em outros lugares. Na mesma noite, a gente se encontrou no Bar do Espelho, e eu conheci a Júlia. Em 15 minutos eu entendi tudo, porque eu tinha mandado desde casa, eu estava apaixonada, e a gente entendido, oh meu Deus, por que eu não dediquei assim com mais afeto, essa mulher linda, entendi tudo, não sei o quê. Foi verdade, aconteceu isso mesmo. Eu na hora fiquei, porque ele chegou, dedica pra Júlia. Eu, quem é Júlia? Ó, tô 20 anos, tá, gente? Quase adolescente, dá licença. E aí, pronto, nesse dia eu fiquei encantada pela Júlia, mal, assim, nos primeiros 15 minutos, super entendi por que é que tinha esse tamanho de afeto, nós ficamos amigas, e aí reapresentei o Epitáfio algumas vezes, também numa dobradinha com o Diego Landim, né, com o Mundo Cão, a gente fez juntou os dois em tal momento. Então foi um processo assim, que eu aprendi muito, né, com esse espetáculo, aprendi muito com a direção do Washington, acho ele um diretor de cena e de ator, muito de atriz, né, no caso, muito assertivo, muito sensível, muito bom, né, eu acho ele incrível nesse lugar de direção de interpretação, né, acho até que a gente perde muito não tendo mais ele nesse função de preparação de elenco, enfim, eu acho ele muito bom, muito, como é que, não é assertivo não, que eu queria dizer a palavra, cuidadoso, né, nos detalhes, assim, e como diretor de cena também. E aí o projeto Cada Falso, né, ali com a gente, e a gente fez outras coisas juntas, né, dentro do projeto Cada Falso, que é um projeto que a gente desenvolveu, né, o Washington era o fundante, né, fundador, idealizador, e tinha outros amigos, Márcio de Anton, Bruno Lobo, Samarone, Caio, Rami, Diego Landim, Liana, Fran, Tito, muita gente passou, e eu acho um projeto, assim, incrível, de performance, e a gente trazia literatura, teatro, música, era um negócio muito potente que me marcou e me marca até hoje, assim, como uma grande escola e um grande espaço de convivência, de criação. E um dos primeiros grupos que, na época da gente, do Cada Falso, não tinha muito grupo de performance, né? Hoje a gente tem, mas na época a gente não era uma coisa tão recorrente. Eu não lembro de outros grupos ao mesmo tempo, né? Eu tô falando ali dos anos 2000, 2005, né? 2006, 2007, 2008, acho que por aí. E aí, depois surgiu... Só que eu sempre fiquei no coração da Júlia, fazer a Júlia Coveiro, assim, foi uma coisa que ficou sempre no meu coração, e eu acho que no de todo mundo, né? E aí surgiu o edital da Secutifor, e a possibilidade da gente, assim, a primeira imagem que eu tive, e aí a gente pensou foi colocar o Epitáfio, só que não podia botar como teatro. Evan, lindo, Márcia, linda, João Vitor, todo mundo que eu estou vendo, não sei quem subiu, mas os que entraram agora, e aí a Elza, maravilhosa, e aí a gente resolveu montar, só que a gente teve que fazer algo assim, como é que eu posso dizer, um teatro adaptado, nem é teatro, nem é cinema, mas as duas coisas, são as duas, a mesma coisa ao mesmo tempo, enfim, foi um desafio mesmo. E aí, Júlia, como é que foi esse começo aí nessa história de trazer o Epitáfio? Aí, nessa versão, só para um parênteses, antes da Júlia falar, eu entrei como direção e a Júlia como atriz. Nesse intervalo entre o coletivo que a gente estava falando, do Washington, Cada Falso, tá vendo? Tá nervosa, tudo bem, isso mesmo. É a minha primeira live,
É a primeira live na live. Na minha live. Entre o Cadafalso e agora, passaram-se 10 anos, né? Sem atuar, sem voltar aos palcos e tudo. E aí a Vitória me instigou, e eu disse, Vitória, vamos. Então eu disse um sim, né? Para o sim dela também. E aí a gente foi nesse desafio, fazer o epitáfio, assim, eu acho que o que eu posso dizer é que me revolucionou, sabe? Porque é um texto, já vou falando do Pode texto. falar o que você se livra, porque ela nunca fez uma live, ela tá achando que a gente tem regras assim, mas vai. Não tem regras. Segue. Então, porque ele traz questões... Nádia é linda. Nádia. Porque a Vânia tá aí Sim, também, sim. Porque eu tô dando tchau um pouco. Claro. É tipo um programa, sabe? Fica Ai, falando várias pessoas mesmo. Desculpa. Muito bom. Então, ele toca em questões que trazem tanto as nossas doenças sociais, né, as nossas dores sociais, né, que é a questão da violência sexual, né, com as crianças, né, essa violência extremamente velada, silenciosa, né, que o máximo que a gente consegue apurar, né, dados do início do ano passado, é que 90 mil casos, né, foram registrados de violência contra as crianças, violência doméstica, e a gente sabe que é tão delicado esse registro, né, é tão difícil dele ser feito, que 90 mil já é um dado, assim, que é alarmante demais, né. Ele traz a questão da pobreza, da miséria, né, de uma mulher que já trabalha desde criança, o trabalho infantil, né, então ele tanto fragiliza, né, ele fragiliza a gente com essas questões sociais quando ele expõe, né, como com as questões existenciais, né, de vida, morte, né, de você desejar a morte porque a vida já não faz mais sentido, é a negação do óbvio, né, a negação da fluência da vida, né. E quando a Júlia Coveira expõe, e se a gente cansa de morrer e fica por aqui fazendo sei lá o quê, né? E aí ela traz uma questão belíssima, que é a necessidade da morte, né, que é o alívio que a morte nos traz, né, e de certa forma, o alívio que... E aí desafia, que matar também nos traz, não é? Sim. De certa forma, da natureza humana, né? Então, essas questões também do feto, né? Matar o que nasce de mim. Então, eu trouxe... Alguns comentários foram muito impactantes para mim também, né? Retorno de pessoas que se sensibilizaram com a apresentação, eu morro e me mato todos os dias também, sabe? Pessoas que trouxeram isso, né? Quantas vezes a gente tem que se matar? Como a Júlia Coveira fala, né? Que a minha mão, né? Ela cava e enterra, né? Quantas vezes a gente tem que fazer isso também, sim, né? E aí as pessoas se identificaram com isso. Enfim, então foi, para mim, com essa trajetória de 10 anos sem atuar, de ser com você, né, essa pessoa que me traz de volta, que me dá a mão de volta, né, e com um texto fortíssimo como esse, então, e o Washington Emes, né, trazer um pouco dele, porque quando ele escreve, ele faz isso com a gente, né, ele revolve as estruturas, assim, ele consegue chegar ali onde ninguém está prestando atenção, né, o Washington vai lá e, né, poeticamente, ele rasga, ele faz uma incisão poética, testaço, né, na gente, assim, então, eu me sinto assim, com as produções do Washington Emes, né, então, para mim, foi revolucionário. Mas falta mais ainda. Eu acho que a Núzia, a Araújo, a Arisa está dizendo que você está muito incrível, o Pedro, Isaac, rindo aqui. Obrigada, gente, por estar junto. A gente esqueceu de citar alguém, porque a gente está longe um pouco do celular, para caber as duas, mas
a gente tem uma coveira, né, que fala diretamente, né, que quebra aquilo que no teatro a gente chama de quarta parede, né, e a gente trouxe, e no espetáculo, na versão do Washington, né, e no próprio texto já traz isso, na verdade, não é nem uma questão de encenação. Quer dizer, poderia trazer para outra pessoa, né, estou dizendo isso, mas poderia ser outra pessoa, mas a coveira se dirige para a plateia, né, e na nossa versão audiovisual a gente fez isso também, né, então a Júlia Coveira e Quilme, ela o tempo inteiro se dirige para a câmera, né, para as pessoas que estão assistindo, né, e a gente quis trazer uma coisa da intimidade, né, também, assim, né, isso aí e era desafiador, isso, né, porque você falar, você não olhar para a câmera tem um lugar, você olhar para a câmera tem um outro lugar, né, de desafiador como atriz, né, desafia a dor mesmo, de você olhar para as pessoas, mesmo que você não está vendo, você imagina, e a gente gravou tudo em um dia, em Itapipoca, no sol quente, começando de manhã e terminando 5 horas da tarde, todo o vídeo foi gravado em um dia, e a gente sabia que o vídeo, a gente sabia que aquilo ali, a gente tinha que ser muito... a gente tinha que estar muito atenta, né, porque a gente só tinha aquele dia para gravar, mas tudo confluiu, assim, tudo, essa palavra existe, tudo se organizou no universo para que desse certo, que a gente conseguiu gravar a última cena na hora do pôr do sol, assim, estava acabando o dia, não foi? E a gente tinha que gravar, e a gente estava com uma equipe, que o Gustavo, que estava na câmera, que estava fazendo direção de fotografia, e ele estava muito, muito rápido, muito objetivo, foi muito bom. O Bruno, que estava no figurino, e estava da maquiagem, e estava do lado da gente também, na produção, assim, dando maior força. A Joélia no som, a Joélia Braga, da Dona Zefinha, o Orlando Leal, que de última hora chegou junto ali, para abrir caminhos, literalmente, no meio dos matos. E o cemitério, gente, que a gente usou... A gente está falando já. E o cemitério que a gente usou é o cemitério da família da Joélia. Porque no interior, algumas famílias, para quem não sabe, tem esse hábito, né? Hábito, assim, não sei se você pode falar hábito, enfim, de ter um cemitério da família. E a gente queria um cemitério que a gente pudesse fazer o que a gente quisesse. Assim, não no sentido de violar os... Lógico, mas no sentido de sentir a vontade, né? E aí, e que também não tivesse barulho, a gente tinha pouco tempo para gravar. E aí a gente fez desse cemitério... Que era em outro município. Que era em outro município. A gente viajou dentro da viagem, foi, para gravar lá. E o Gustavo, o Washington também estava perguntando sobre a filmagem, ele teve essa sensibilidade de pensar no preto e branco, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também foi muito aberto quando ele gravou colorido, para que a gente... Assim, a gente já tinha pensado, não vai ser preto e branco, mas mesmo assim ele gravou colorido para a gente ter a opção, o que para ele é mais difícil, né? Porque se ele gravasse no preto e branco, já teria muita coisa ajustada, para a gente ter essa opção do colorido, mas ao final a gente também optou pelo preto e branco, né? E aí o recorte, né, do Gustavo, ele tem várias coisas na cena que não... Que, por exemplo, tem uma hora que ele mostra o cemitério enquanto está um áudio dela, né? Isso aí foi uma sacação, né? De pensar, de sensibilidade em torno do texto e também de materializar as outras coisas que estavam ao redor dela, né? Eu acho que é um momento que eu gostei muito, né? Tem uma hora que ela vai falar e que você não vê mais a Júlia Coveira, né? Você vê o cemitério, o céu, e ele para mim é um tipo de suspensão que o Gustavo faz e que traz uma poética dele, né? Da câmera, da forma que a gente fica... Traz muita coisa, né? Para a atriz, para a direção, para o texto, mas existe uma dramaturgia, forma de filmar, né? E o Washington está falando isso, e é muito bom a gente realmente frisar, né? Porque existe uma forma de narrar na câmera, né? Existe, se fosse outra câmera, seria de outro jeito, né? Se fosse outra direção de fotografia, que não fosse a do Gustavo, ele editou, fez a direção de fotografia, captação de imagem, fez tudo isso. Então, a música também. Então, isso aí é uma poética, né? O jeito da pessoa perceber, né? Ter essa sensibilidade. Inclusive, foi o Gustavo que teve a ideia de fazer no sertão. Eu tinha pensado em fazer num formato dentro de um estúdio.
E aí ele disse, não, vamos fazer no sertão, vamos para Itapipoca, é tão perto, a gente tem o apoio da dona Zefinha, o pessoal sempre muito amigos, muito legais, tal. Vamos perguntar se eles topam estar junto e tudo. E aí a gente conseguiu com o cemitério, com a família da Joélia, ela foi muito legal, assim, porque, gente, é uma coisa muito delicada, né, você abrir o cemitério da sua família, é algo muito delicado, né, então tem que ter uma confiança, né, a gente realmente tentou ter o maior cuidado, né, porque, enfim, é uma parte importante da família, né. Vamos falar da música? Falar. Fala. Eu acho que é melhor tu. Eu não sei falar da música. Eu, Gustavo, que foi. A parte da trilha, né? Da trilha. Sim, o Gustavo. Pronto, sem ser a Júlia Coveiro, né? Porque é da música Júlia Coveiro, tu pode falar. Pronto, aí o Gustavo também pensou a trilha, que a gente nem tinha tido tempo para pensar, essa trilha, além da música Júlia Coveiro, né? Da Isaíra Silvinho. E aí ele trouxe uma música que é do próprio Barlavento, do CD dele, também ele conversou para fazer umas transições com outra pessoa de trilha mesmo, né? E que deu um tratamento final muito dentro da proposta do texto da gente, enfim, do que a gente estava pensando. Mas fala aí da Júlia Coveiro também, da Júlia Coveiro, da música, né, da canção. Então, a gente, essa música, ela surge a partir das pesquisas da Isaíra Silvino, né, pelo sertão, e a Júlia Coveiro existiu realmente, né, ela ainda vive. Não sei, eu encontrei um cordel sobre ela, mas acho que mas é um cordel antigo, assim. Só que é ficcionado, né? A nossa Júlia Coveiro. Sim. E aí a gente fez várias experiências durante os ensaios, né? Com a canção, né, em várias perspectivas, e enfim, e aí o Gustavo também conseguiu utilizar a música, né, com os recortes que ele fez, de uma forma poética, assim, fantástica também, né? E, enfim, é isso. E a Júlia Capela, né, sem acompanhamento. A capela, totalmente. Mas que é uma música muito forte, né? E muita gente ficou perguntando sobre a música, né, a Isaíra é incrível, a letra é incrível, a canção em si e ela diz muito sobre uma memória, né, que nós temos, né, essa menina do interior, violentada, nesse caso é pelo pai, mas em outros casos, quando a gente está no interior, quando a gente está na periferia, quando a gente está nesses lugares onde as políticas públicas chegam menos, né, a gente tem um índice alto, né, de meninas que são vulneráveis, né, e aí a Isaíra traz isso com a delicadeza e ao mesmo tempo que dá um tapa, né, na nossa cara. E aí o texto do Washington, ele também caminha assim, né, tem uma delicadeza, tanto é que alguém me perguntou, a Juliana Carvalho, amiga nossa, assim, mais minha, assim, mais próxima de mim, ela disse assim, será que dá para levar esse vídeo, porque eles têm um projeto chamado Chão de Giz, na UFC, um projeto de extensão, né, dos adolescentes. Ela me fez uma pergunta que eu não tinha me feito ainda. Será que dá para levar esse vídeo para esse projeto? É um projeto que os adolescentes assistem, só que antes eles têm uma preparação, durante também, depois eles têm uma outra coisa. É um projeto incrível, né? É de formação de plateia, mas não é uma formação no sentido de juntar gente, mas no sentido de formação mesmo. É muito legal. E aí ela perguntou, tu acha qual é a censura? Aí eu fiquei sem saber dizer se uma adolescente de 14 anos podia assistir, ou se era de 12, se é de 16, porque realmente, né, não tem nu, mas tem ali uma mulher. Um peso, né? Ela traz essa questão da agressão, né? Da dor muito forte, que a gente, de certa forma, às vezes quer proteger as crianças dessa esfera, ao mesmo tempo em que a realidade, ela diz que as crianças que são violentadas, a maioria delas é até os 13 anos, né? Sim. Nós temos várias crianças engravidando, né, até essa idade, né? Então, entre os 10 e 13, né? Então, é uma questão a se colocar realmente, né? A gente vai protegê-las de uma temática em que provavelmente elas vivem, né? Então, acho que, além disso, o epitáfio, ele traz questões do trabalho, né? Essa questão do trabalho da coveira, né? Que a gente fez a pesquisa e viu que tem várias mulheres coveiras e é um trabalho pesadíssimo.
de fato, né? A cena em que eu fui fazer compar, cavar de fato, gente, é bem difícil, é um trabalho árduo, né? Mal remunerado, né, também. E também estigmatizado, né? Estigmatizado, e que, de certa forma, quando na pesquisa também se revela como eles lidam, com todos os coveiras lidam com a morte, também de uma forma poética. Eles naturalizam, sim, mas e eles poetizam, sabe? E é muito interessante essa perspectiva da morte também, né? Sim, sim. É importante, né? Porque a gente fica desnaturalizando uma coisa que a gente tem. E aí traz até para a faixa etária também, né? Para a criança ter acesso a essa inquietude, né? A essa pergunta, porque a Júlia Coveira, ela traz muitas questões perguntando mesmo, sim, né? E se, né? E se não matássemos? Aliás, se não morrêssemos, né? Enfim, eu acho que é importante essas perguntas para os pais também trabalharem com os educadores, também trabalharem, sim, acho importante. Eu não soube responder, né, quando ela perguntou, eu disse assim, mulher, faz o seguinte, assiste com outro professor que também acompanha, que também é professor da graduação em teatro, que é o Francis, que também acompanha esse projeto, e vocês sentem do que eu fiquei me sentindo meio assim, de dar não é fácil de dar a resposta assim, sim ou não. Eu fiquei com medo de dar um não. Eu fiquei. É porque, assim, se você for falar, se eu pensasse um ponto de vista subjetivo, né? Eu assistia coisas na cidade, assim, né? Mas eu era filha de pessoas de teatro, talvez fosse diferente, né, para mim. Não sei como é que é o impacto disso. Mas, assim, para mim é ok uma adolescente de 14 anos assistir, para mim é tranquilo. Mas eu fiquei com medo assim, não, então é melhor vocês verem e dizer qual é a faixa do que a gente. Apesar de que essa é uma decisão, geralmente, dos criadores, né? Isso aqui é de qual a faixa que você indica, né? Uhum. Não é eu meio que botei a bola para ela. Acho que a partir de 10 anos eu já falaria. Já falaria? A partir de 10 anos. Porque assim, geralmente é 18 quando tem nu, né? Mas ela fala do nu. Ela fala de outro nu. Sim. Né? Ela fala do ser humano nu. Do ser humano que assume que matou 9 filhos, sim, que enterrou esses 9 filhos. Sim. E que os filhos que ela deixou nascer já tinham seu destino definido, que é o destino da pobreza, da miséria, né? Uhum. Quando ela diz isso também é muito forte, né? Ela diz assim, agora eles mesmos cavam seu próprio destino, né? Então ela também está e o destino está definido. Está definido, né? Então, quer dizer, é uma outra nudez, né, que talvez a gente também queira proteger as crianças, né. E aí eu também queria falar dessa questão da produção, né, que foi fantástica, assim, não tem, nossa, perfeita mesmo, do Gustavo, Bruno, a Joélia, o Orlângelo, a Maria Vitória, todos, sabe, foi um trabalho em que todos ficavam muito à vontade, era um trabalho leve, objetivo, produtivo, e foi fantástico mesmo, não podia ser de outra forma, sabe, uma equipe fantástica, maravilhosa, leve, profissional demais, né, e, enfim, fantástico. Hoje está perguntando assim, vocês trouxeram o trabalho para esse novo contexto de pandemia? Qual o impacto de tantas perdas no trabalho de vocês? A gente conversou durante a formação, a montagem, né? A gente conversou, sim, inclusive elegemos um verbo, né? Que é um método da Maria Vitória. Elegemos um verbo para o texto, e o verbo foi acolher, né? Acolher a morte, né? Então, acho que nesse contexto de pandemia, a forma como nós tratamos a morte, sabe? Eu acho que é muito isso, essa coisa da acolhida. Porque a gente está vivendo num momento em que parece que nós não podemos nos proteger, né? É como se você não quer morrer de você não quer morrer de um raio na sua cabeça, não sai na chuva, você acha que aquele lugar é perigoso, você evita. Mas o contexto da pandemia parece que nós todos estamos vulneráveis e sujeitos, e nossos queridos,
a padecerem, né, a não estarem mais aqui daqui a pouco, e isso é muito, muito delicado, e às vezes aquilo muita gente, né, não está conseguindo lidar bem com isso. Sim. E quando a gente traz a morte e a vida nesse paradoxo, e acolhe a morte, né, e a Júlia Couvet, fundamentos, argumentos, né, com propriedades, de certa forma, forte, né, ela não é agressiva, ela é fruto da vida dela, né, ela é o que a vida tornou. Mas ela ensina, eu acho, esse acolher da morte, essa coisa serena, quando ela diz, aqui não tem dor, aqui tudo é silêncio, né, não tem gente perguntando como vai, não tem gente respondendo tudo bem, aqui tá tudo bem, né, então ela traz a morte quase como um lugar onde a gente quer estar, não é? E a coisa de trazer para olhar para a plateia também tinha muito a ver com isso, olhar para as pessoas. Talvez se não fosse no contexto de pandemia, assim, isso foi bem definido pelo contexto de pandemia, a gente pudesse pensar que ela se comportaria de outro jeito com a câmera, né, porque a gente poderia romper, assim, o texto original, na primeira vez, foi montado assim, a Júlia olhando para a plateia, né, e em nenhum momento a gente questionou, assim, de uma forma muito forte, essa coisa de se não seria, porque olhando para a plateia, se a gente romperia com isso, porque exatamente esse contexto de pandemia, ele pede que a gente se olhe, né? Mesmo que seja através de uma câmera. Então, assim, meio que não teve muito dilema em relação a isso, assim. Foi uma coisa meio que, isso mesmo, assim, a gente tem um momento que a gente precisa olhar para as pessoas, né? Então, se não fosse no contexto de pandemia, talvez eu, que geralmente sou advogada do diabo, quando estou dirigindo, ia ficar pensando, por que ela está olhando para as pessoas? Não, mas vamos fazer assim, vamos pensar assim, vamos pensar assim, eu ia passar muito tempo pensando nisso. Nesse caso, não aconteceu, por causa do contexto de pandemia, né? Porque meio que foi, isso mesmo, assim, a gente tem que se olhar, né? E a gente teve um impacto, né? Claro que teve um impacto muito, ainda está tendo um impacto muito grande, né? Porque a gente tem que pensar como é que a gente traz uma teatralidade, que eu não estou falando de teatralidade, daquela coisa de falar exagerado, né? Teatralidade, um pulso, uma alma, um jeito, um estado teatral, digamos assim, numa cena, porque a gente que faz teatro, né, e eu lembro que a Júlia estava com vontade já de montar, né? A gente tinha falado uma vez, lembra? Uhum. A gente estava nem falando de pandemia na época. E aí quando a gente conseguiu essa oportunidade, mas era assim, na versão audiovisual, né? Então a gente meio que embarcou, mas tem mesmo que a gente tenha ido para um cemitério real, um sertão real, a gente tem um lugar do teatro ali, tanto que tem gente que assistiu, né, e diz, dá para sentir o teatro ali, né? Mesmo que não é teatro no sentido da Júlia ter falado exagerado, mas no sentido de ter um pulsar, né, do teatro ali, muito forte, porque a gente tem essa necessidade, né? Tem uma pessoa perguntando, tem possibilidade de manter o texto para apresentação presencial quando puder? Não entendi. Tem a possibilidade de manter o texto, a apresentação presencial quando puder? Sim, né? Sim. A gente quer, né? Não? Para apresentação presencial. Se Deus quiser. Se Deus quiser, gente. Se a gente resistir. Não, mas a gente vai Gente, só um minutinho que eu vou ajeitar aqui uma coisa no YouTube, certo? Só um minutinho. Voltando. Voltei. Desculpa. Ficou massa a cena dela andando nos galhos das árvores e a câmera pegando ela de costas andando. Sacação do Gustavo. E ali a gente estava a 30 quilômetros, era? Não, 30 quilômetros. Quantos quilômetros? Um monte de quilômetros do cemitério. Era. Na verdade, a gente não estava pertinho do cemitério, né? A gente gravou até aquela parte ali, foi uma locação, e aí o cemitério foi outra, né? A gente quis trazer a ideia de que estava perto, mas na verdade não estava não, era bem longe mesmo das coisas. E ali... E a outra coisa também, sabe, Vitor?
e até agradeço a sua presença, que a gente também trouxe, é que a gente pensou se começaria tudo do cemitério, desde o começo até o final, né? E aí a gente foi sentindo que aquele sertão, né, de trazer aquele sertão de outra forma, né, também. Então, por isso que ela começa fora do cemitério, né, como se ela estivesse indo, não, ela indo, né, para aquele lugar, e por onde é que a Júlia passa, né, antes de chegar no cemitério, né, como é que é o sertão dela, como é que é os galhos que ela passa, como é que... Então, a gente quis muito aproveitar esse cenário, e também, nesse momento, mostrar ainda mais essa câmera personagem, né? Por isso que ela vira de costas, né? É porque ela está também chateada com a câmera. Então, quando você está lidando com a pessoa, tá hora você está olhando nos olhos dela, tá hora você vira as costas para ela, né? Então, por isso que ela tem aquela cena também, né? Porque ele cabia, quando ela, exatamente naquela hora que ela está falando, se ninguém morre, vai ser como? Então ela já está meio chateada, então ela vira as costas, porque ali ela está dialogando com a câmera, não é virar as costas no sentido de não olhar para a câmera, é realmente calcar mais ainda aquela câmera como um personagem, né? Como sendo um personagem que ela está conversando, aquela câmera, as pessoas que estão lá atrás assistindo. Então é por isso que a movimentação da Júlia vem muito em função dessa pessoa, desse câmera que está ali assistindo, né? E disso. Tu quer falar da pintura, dela se tornando terra também, nessa ideia? Sim, da argila. sim. Só um parênteses, só para terminar essa parte, é que teve um momento em que a gente quis colocar, assim, não sei nem se eu passei isso para a Júlia, assim, foi uma ideia que eu tive, mas a gente nem teve tempo de amadurecer, de colocá-la, que era a plateia ouvir a respiração da própria câmera, como se ela estivesse ali mais presente ainda, assim, era uma coisa que eu teria feito um vestido se a gente tivesse tido mais tempo, né, porque eu acho que seria muito bonito, né, essa respiração de quem está filmando. E aí, a gente também trouxe essa ideia de que ela estava se areando, virando terra, né? Né? Teve um... Diz, fala sobre... Agora que eu estou relacionando assim... Então, porque no texto fica a dúvida, inclusive para vocês, né? E para nós também, que não sabemos o que o Washington quis dizer, mas fica a dúvida se Júlia Coveira estava entre nós ou estava entre eles, entre os mortos, né? Então, a gente trouxe ela se transformando em barro, né? Exatamente para... Porque a gente não sabe. Acabou a live. Acabou não. Deu uma travada. Não, foi só uma travada. Então, para simbolizar isso, né, a relação dela com a terra, né, com esse barro, da onde a gente vem para onde a gente vai, né, ela já se confundia com aquilo lá, ela já não sabia mais, o desejo dela era se tornar um deles, né, e ela tratava eles como os filhos que ela matou os filhos e passou ela era tão maternal também, sim, né, ela era extremamente maternal, né, e aí a gente fez essa concepção também do barro, né? Sim. E e a gente teve não sei se deu para perceber, né? Que à medida que ela ia trazendo mais os traumas dela, né? Que ela ia revelando, né? Ela ia ficando mais barra ainda, né? Quando ela fala do pai, do assédio do pai, da hora que engravidou, do pai, da hora que abortou os filhos, matou os filhos, enterrou os filhos, né? Porque não é só tirar os filhos, é enterrar os filhos, né? Ela fez isso. Então, nessa hora, ela tá exatamente... ela vai se transformando cada vez mais em terra, em barro, né? A gente quis fazer paulatinamente, ao invés dela começar assim... talvez uma coisa muito sutil, nem todo mundo tenha percebido, né? Mas eu acho que perceberam a maioria das pessoas, porque o Francisco, meu filho, tem 4 anos, e ele começou a falar, ela tá criando casca, por que ela tá criando casca? E eu fiquei feliz, ele tá perguntando, porque então tá dando para perceber, assim, que ela tá se tornando casca, ela não já era desde o começo, né? Então, e a gente queria trazer essa outra camada, literalmente, né? A pele
dramatúrgica, né, dela tá, de que quando a gente vive uma coisa dessas, né, a gente nunca sai, não dá para, assim, a gente morre um pouco, né? Como ela traz no texto, né? Ela diz que não tem mais sonhos, porque de tanto enterrar sonhos, não dá mais, né? Exatamente. A gente é produto do que a gente realmente vive, né? Não tem, e ela é isso. E o epitáfio também é uma provocação. Um das nossas encontros aí de construção, a gente tinha pensado também em fazer uma provocação ao público e um momento de interatividade, né? De vocês escreverem os próprios epitáfios, né? Então, até fica aqui a provocação. E se quiser escrever os próprios epitáfios, a gente vai gostar muito. A gente pensou. Tu já escreveu o teu? Eu não. O meu é tão. O meu não sei. Lembro da morte daquele. O Vitor Augusto está falando daquele ator da novela Velho Chico, e é uma das soluções do diretor, e uma das soluções do diretor da novela foi gravar os atores olhando para a câmera, como se falassem com ele, pois o ator já tinha morrido. Assustou, Risa, ele tá dizendo, né? Não sei se vocês. Engraçado, eu passei muito tempo da minha vida sem assistir novela, por causa de tempo mesmo, não é nem preconceito nem nada, era falta de tempo mesmo. Só que a Velho Chico passou, eu tava de resguardo, da gravidez pro resguardo do Francisco. Então eu tava muito em casa, então eu assisti toda, e eu vi esse processo todinho, o ator morrendo no meio da novela, né? E eu assisti, também. E eu gostava muito da novela, inclusive. Muito bonita. E a solução do diretor foi estranha mesmo, né, Vitor? Deu uma estranheza. Eles olhavam para a câmera, né, para contracenar com o outro. Mas eu acho que ele não teria outra solução, sabe? Assim, querendo presentificar o ator, né? Porque qual seria a outra solução? Não dá para botar um dublê, né? Eu não sei. E todo mundo já sabia que ele tinha morrido. E todo mundo já sabia que ele tinha morrido, né? Mas que realmente causa... Eu achei a solução inteligente, ainda que eu concorde com você que causa um impacto estranho, né? A gente fica... Mas é legal, a plateia fica assim, né? Assistindo e poxa, eu tô no lugar do... né? Sou eu, né? O ator, Domingos, né? E aí foi mais ou menos isso que a gente quis trazer, né? E essa coisa de você olhar, acho muito forte, né? Quando o texto diz, cada um de vocês vai morrer um dia, né? E de você olhar para as pessoas e dizer isso, né? Dizer, engraçado, né? O Nelson Rodrigues diz, assim, como é que ele diz? Só o gênio enxerga o óbvio, né? A gente vive parecendo que não vai morrer, né? Ele meio que recalca essa informação, porque é todo o tempo que nos é lembrado todo tempo, né? O tempo inteiro. A gente sabe que vai morrer, não sei o quê, mas a gente fica, né, nessa história, né? Então, eu acho muito forte essa coisa de olhar, né? E na época da pandemia, para a gente é muito forte, né? Considerar, né, essas pessoas que estão ali com muito cuidado, né? Porque a gente sabe também que tem essa fragilidade. Assim, e eu sou espírita, né? Então, para mim, só existe desencarne, não existe morte total. Então, tem isso, né? Enfim, que a gente... Para a Júlia Coveira estava morta, né? Para mim, ela estava indo, assim, inclusive, indo cavar a cova dela, né? Ela estava, assim, caminhando para a morte. E daqui para frente, nos tempos normais, esse formato de teleteatro vai se estabelecer como uma alternativa, coisa que antes a classe rejeitava, de certa forma. Pois é, Vitor, eu acho que muita coisa que a gente rejeitava, de certa forma, a gente vai ter que reelaborar. Tipo live. Eu era a pessoa, assim, que eu não sabia fazer live, tinha medo, não gostava, não sei o que, eu comecei a fazer, né, por várias questões. E aí a gente tá nesse lugar mesmo, nem sei se eles vão usar o termo teleteatro, qual o termo que vai ser usado, mas que a gente vai trazer, impulsar do teatro para dentro do audiovisual, eu acho que vamos, né, estamos fazendo isso já. E também eu acho que isso vai ser muito possibilitado ou não pelos editais, né, pelas ações do governo, porque nós sabemos que muitos projetos só puderam ser executados devido a essa ação emergencial, que a gente sabe que não deveria ser uma política de governo, né? Esses projetos, mesmo que de pequenos valores, mas que beneficiassem uma quantidade maior de artistas, né? Então, a gente pretende que esses recursos,
que eles já existem, né, que eles sejam devidamente distribuídos, né, ofertados para nós, né, para que a gente possa produzir ou teatro digital ou outras formas de teatro, mas a gente precisa de que os recursos que nós temos direito venham, né, sejam facilitado esse acesso para nós, né. Quantos projetos, quantos artistas estão aí em cena, voltaram como eu, né, muitos, gente, muitos, pela primeira vez, tem muita gente aprendendo a executar projeto, a gerir, né, então, que isso seja uma política constante, e não só uma ação emergencial. Exatamente. Né? E eu queria falar só da Júlia Coveira, que acho que está terminando, né, de dizer que, acima de tudo, eu representei, para mim, o que era o carro-chefe, apesar do dilema morte e vida, né, de toda essa questão que a gente trouxe, dessa mulher sertaneja, forte, sabe, que resiste, apesar de todas as dores, de todas as violências, né, e não só essa mulher sertaneja, mas essa mulher, né, que precisa matar e morrer todo dia, de certa forma, e que usa a própria mão para isso, né, e que ainda mantém o seu afeto, a sua amorosidade, né, ali como pode, né, e para mim foi o mais importante, sabe, trazer essa mulher à cena. Sim. Essa mulher em preto e branco, essa mulher que choca, mas que abraça, né, também, né, então, foi isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem que encerrar, porque a live vai encerrar já já. A gente também está no YouTube. Sim. E aí a gente tem que... Aliás, vamos nos aproximar enquanto alguém tem uma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, para a gente fazer um print. Estão fazendo uns comentários aí. Ai, meu Deus, só um minutinho. Não, peraí. Eu sou meio ruim. Peraí. Não, é assim. Mas eu sei qual Mas eu vou salvar mesmo assim, gente. Outro. Ai, que. Meu Deus. Sim, que é o Dan, meu amigão. Recursos venham e que haja tempo hábil de executá-los, com certeza. Parabéns pra gente, né, Wash? Tu que é o autor, né, amigo? Parabéns a ti. Peraí, meninos. Gente, eu tô querendo ver se eu consigo aqui fazer um print disso aqui. Ah, sim, vem cá, gente. É assim? Pronto. Eu vou tentar fazer assim. Não! Ainda bem que não é só eu. Ah. Eu fiquei com a boca feia, mas tudo bem, Raia. Quer outra? Não, que eu tô com medo de coisar. Gente, obrigada. A gente tá... Obrigada. Muito feliz pela presença de vocês. Dan, tá vendo aí, né, Dan? Eu aprendo, Dan. Lá daí, eu aprendo. Deu certinho, não. Pois é. A gente tá aprendendo, a gente tá ao vivo aqui no YouTube, já cai. O YouTube, não sei se tem hora, mas eu sei que no coisa que tem, né, no bicho aqui do Instagram. Gente, então assim, olha, o Júlia Coveira, Cava Vida, brincadeira, Epitáfio, está no meu YouTube, certo? E que é Maria Vitória, vocês podem entrar lá e assistir a hora que quiser, o dia que quiser, vai ficar lá. Também está no IGTV aqui do meu Instagram, assistam 25 minutos, vocês vão gostar, eu acho que sim. A gente tem tido uma receptividade do público muito legal. E a gente queria agradecer nosso amor, Osto, que está aqui, por esse texto tão lindo, pela amizade, por tudo. Tem mais alguma coisa, Maria Júlia? Só agradecer também, agradecer Maria Vitória. Eu agradecer a Júlia, essa atriz incrível, é muito fácil fazer peça, o ato falho, né, fazer vídeo, enfim, arte com a atriz maravilhosa e generosa como a Júlia. Então, um beijo, gente. Vamos tirar aqui para poder ver se salva aqui. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Ai, meu Deus, espera ainda. Gente...